Boa tarde. TV Louca de novo no seu áudio e visual. A melhor televisão de rede que existe, porque é a única que tem biblioteca, museu e conhecimento da história e dos costumes do litoral. Não tem para bater a TV Louca. Bom, vamos falar aqui, Doce, disso que terminou agora na Europa não, no Egito, COP27, que foi lá para discutir as questões do clima. Não mudou nada. Desde a Eco 92, quando o Reagan falou que não era meia dúzia de radicais, verdinhos, que iriam dizer o que a maior economia do mundo poderia fazer ou deixar de fazer. Continua a mesma coisa. Não se resolveu o problema do combustível fóssil, carvão, petróleo, da superindustrialização no mercado global, e tanto é que o Qatar está aí, vomitando petróleo na cara de todo mundo com a Copa, e o ciclo do petróleo continua intocável. Um dos grandes momentos foi quando na última reunião se discutiu finalmente a aprovação e a execução do fundo de compensação para os países menos desenvolvidos, que vão receber uma ajuda financeira de não se sabe de quantos bilhões de dólares, e quem que vai ganhar, quem que não vai ganhar. É como o Brasil, que tem o fundo amazônico, que é a Holanda, etc, etc. Aqueles que saquearam o Brasil durante o período colonial, durante quase 500 anos, e que continuam. Só que eu avaliei, como bom radical, que esse fundo é meramente a cortina de fumaça para continuar tudo como está. O chefe da ONU disse que nós vamos nos arrepender amargamente de não tomar uma decisão que mudasse drasticamente o rumo das coisas. Eu venho dizendo há algumas décadas que, por certo, os nossos netos nos amaldiçoarão. A mudança climática é uma realidade insofismática. Eu tenho um contato com um município na entrada do Agreste, em Pernambuco, chamado Machados, onde tem lá uma missionária, né, que faz sopa para pobre, que dá banho em doente, que, enfim, distribui cesta básica em conjunto. Ela disse que está simplesmente insuportável esse início de verão e que há a previsão de uma grande seca. Então esse fundo, no meu entender, e o Doce vai saber do que eu estou falando, ou de quem eu estou falando, eu entendi o seguinte: na década de 50 nós tínhamos a Delegacia de Jogos e Diversões. Ficava ali na Barão, em Curitiba, onde hoje é o Museu da Imagem do Som, em frente ao Hotel Johnson. Então tinha uma piada muito desagradável, muito machista, muito misógina, muito grosseira, que dizia que você poderia ir na Delegacia de Jogos e Diversões e tirar licença para bater na sogra. É ou não é? Era o tempo dos grandes agentes policiais, o Chuvisco, o Capote e muitos outros, né? Então, o fundo de mudanças climáticas para os países pobres nada mais é do que uma licença para bater em sogra. Porque eles vão continuar queimando carvão, eles vão continuar queimando petróleo, eles vão continuar insistindo na energia atômica, nuclear, né? Atômica era lá nos anos 60. Energia nuclear. Eles vão continuar com produção de alimento extensiva, principalmente no Brasil. Boi, soja, milho, trigo, porque o Brasil está condenado a alimentar o mundo a partir de 2035. O presidente em exercício, e que não está querendo largar o osso, disse em rede nacional que nós alimentamos 2 bilhões de pessoas no mundo. E a minha amiga lá de Machados tem que andar distribuindo sopa e almoço e cesta básica lá no Nordeste. Para onde que vai esse dinheiro eu não sei, né? Qual é o lucro do Brasil? Na verdade, é meramente sangria de riqueza. E COP, e reunião, e seminário, via virtual, não resolve nada. COP, mudanças climáticas, meio ambiente, é isso que nós fazemos no dia a dia. Chegou o momento que disse o Papa, façamos nós. Aliás, o Papa é a maior autoridade ambiental do planeta no momento. Todo mundo defeca e ambula para ele, mas ele tem convicção do que ele fala. Ele diz que chegou a hora de que cada um faça a sua parte, além dos aspectos políticos. Então nós, o Doce,
Nós tocamos um programa super moderno, super de ponta, com a coleta de resíduos tecnológicos, que só vai agravar daqui para frente, porque em 2035, 2040, o mundo vai ser movido à tecnologia. Não vai ter mais dinheiro de papel. E daí, o que fazer com esse lixo? E não adianta discutir no Egito, em Nova York, em Paris, se não pegar nos municípios. Porque é os prefeitos que são os donos da porteira, da chave do curral. Se não houver um mecanismo técnico, jurídico, político, de obrigar os gerentes, os alcaides, a tomarem medidas e executar o que as leis preconizam, não resolve nada. O prefeito faz o que quer nos municípios do Brasil. Eles não cumprem a lei de resíduo sólido 12.305/2010 está aí há 12 anos, sendo protelada, e o Brasil ainda tem 3.000 lixões, e os aterros normalmente se transformam em lixões. A coleta seletiva é incipiente, não resolve mais, porque lixo não tem que falar de lixo que não é lixo. O lixo tem que ser tratado como processo industrial, porque ele é produzido como processo industrial. Então não é sacolinha, não é separaçãozinha, não é associação que vai interferir. Nós estamos afogados no lixo. A nossa cidade, eu estou morando em Guaratuba, é uma esteira de imundícia, de sujeira, porque o próprio poder público não vence a demanda da sociedade, que anda com bandeira nas costas, mas que joga lixo em tudo quanto é lugar. E nós, continuamos nós aqui. Lixo tóxico, tampinhas, que é um perigo para a fauna marinha, embalagens de remédio em alumínio. Eu pensei que o único problema era o alumínio, que contamina. Não! São bilhões jogados por ano em qualquer lugar. Dentro tem resíduo de remédio. Tem que estudar, né? Lixo tem que estudar. O que fica de resíduo aqui vai contaminar. Você joga no lixão, você joga no aterro, você dá para o carrinheiro. Além do alumínio, que é impossível de reciclar e é tóxico, tem o problema de resíduo. E aqui, depois de muito insistir, eu consegui a parceria com alguém lá no Mercado Peixe. Eu não conseguimos interferir naquela caçamba fedorenta. Mas eu estou recolhendo pilhas que os pescadores estão depositando em um recipiente, estão participando. Nós vamos fechar o ano praticamente com 500 pilhas de 1,5 volts. Que multiplique isso por 2.000 litros de água e imagine a poupança que nós fizemos para esse futuro. Então essas são ações do dia a dia. Eu praticamente roubo o lixo da casa dos meus filhos para entregar para um carrinheiro, para entregar para uma associação. Na verdade, estou procurando um parceiro ou uma parceira de preferência para dar uma destinação bem mais socialmente sustentável. Porque você dá para as associações, elas têm amparo da prefeitura, elas têm caminhão, etc. E elas não estão muito aí com a questão ambiental. Então eu prefiro entregar para uma pessoa que se transforme em benefício para ela direto, né? E, além disso, eu estou transferindo também essa parceria para o Doce. A gente executa algo de nível político. Por exemplo, o dossiê do teleférico. Isso aqui é um filme de terror. Isso aqui é provar que o Estado não funciona. Ou só funciona quando quer, para quem ele quer. É erro do começo ao fim. São 3 homicídios não penalizados no município. Esse é o acervo que a TV Louca tem, a Biblioteca Técnico-Jurídica. Estou falando da Amazônia, tudo da Amazônia. Não me venha dizer que é crime ambiental. Eu falei para um diretor de reportagem, de jornalismo da Rede Globo, que não existe crime ambiental. Ninguém comete desatino contra a natureza na calada da noite. Todo mundo está vendo, todo mundo está sabendo, porque um garimpo não fica daquele tamanho sem que ninguém perceba. E entra na terra de índio, diz que os caciques estão vendendo. Pois é, os caciques estão vendendo, mas o garimpeiro não pode comprar. É a mesma questão de escravos. Tem gente que justifica a escravidão, que é uma vergonha, Leia a Escravidão 1, 2 e 3, acho que do Laurentino Gomes, ou de Garbueno, não sei. Estou lendo agora o 3º volume. Ah, não, os portugueses compravam porque os africanos vendiam. Pois é, mas não pode comprar ser humano. Se alguém está vendendo, tinha lá e prender ele. E é a mesma coisa, o garimpeiro diz, eu compro madeira porque o cacique, não sei das quantas, Conhacorã, vamos dizer assim,
é um nome fictício, vende. Sim, mas não pode comprar. E aquele desmatamento daquele tamanho, e finalmente, um servidor ético do IBAMA, parece que o coronel Selva, até por ironia esse nome, disse que houve um processo de desmonte e houve um incentivo ao ataque, ao novo bandeiratismo em cima da floresta. E o Pedro Guimarães escreveu, em 1993, 2 artigos. O fim de uma era, que é da questão da discussão ambiental, e a falência do IBAMA. Então, esse processo de desmonte vem há 30 anos e deu no que deu. Eles fazem uma operação, o volume extraordinário de infração ambiental, de prejuízo ambiental, de ataque a tudo que você possa pensar em sustentabilidade, não é crime, é consentimento, é inércia. O Estado, a multa que o madeireiro toma tinha que ser aplicada no ministro do Meio Ambiente, porque ele deixa acontecer. E se alguém quiser discutir com a TV Louca, vamos falar agora Mata Atlântica? Se tiver algum macho, se tiver algum poderoso que queira, acho que eu vou pedir para o Alexandre de Moraes. Posso, Doce? Vou pedir para o Alexandre de Moraes, enquanto ele está xerife, que já querem derrubar, querem caçar. Porque esse é o seguinte, eu e o Doce sabemos, falou em lei no Brasil, você vira inimigo. Né? O próprio pastor Elias Abrão, de saudosa memória, um grande homem público, me disse que eu sou um obstinado e que eu encurralo com quem eu discuto. Se alguém quiser discutir Mata Atlântica, está aqui, ó, STF, o odiado STF. Um voto de uma ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, que os poderosos em 90 moveram contra um decreto presidencial do Collor, que impunha o regime de corte zero na Mata Atlântica, sem prazo de vigência. Não tinha prazo de vigência, porque a Mata Atlântica estava em risco. E eles arguíram uma inconstitucionalidade. E o STF, que dizem que é coisa de bandido, não sei o que lá, blá, blá, o STF votou pela constitucionalidade. Então, se tiver algum macho na nova política ambiental que vai assumir aí, né, eu gostaria de poder falar com a Marina Silva, em determinados biomas, aonde houver grande sinal de crise, decretar a moratória, o corte zero, porque é constitucional. Então, nós da TV Louca falamos de tudo ao mesmo tempo, em fazer diariamente e discutir politicamente. Corte zero para a Mata Atlântica, corte zero em alguns quadrantes do Cerrado, da Caatinga, da Amazônia. Pode, é constitucional. E o voto, tem voto de ministro aqui que ele parece um ambientalista falando. Então, quando a TV Louca demora, mas aparece, né? Não tem outra TV de rede que tenha toda essa estrutura que nós temos. Nós temos biblioteca, nós temos museu, nós temos conhecimento, nós temos ação. A ação da coleta de eletrônicos em Matinhos foi considerada modelo. Nós tiramos 1.500 toneladas dessas porcarias daqui. E, infelizmente, voltamos à estaca zero. Em Guaratuba nem se fala disso. Nem se fala. Eu que, com essa minha obstinação, consegui um lugar para juntar pilha e depositar a pilha, não posso falar onde que é, mas é num órgão oficial. Ai, Pedro, traga aqui a pilha que eu encaminho. Então isso é retrocesso. E a questão ambiental morreu, né? Agora, esse fundo é licença para bater em sogra. Doce, vamos tentar divulgar isso. Com certeza a TV Louca vai estar divulgando isso daí. Né? Eu quero pôr na rede aí, não sei como fazer, no Facebook. Venha discutir questão ambiental conosco. Venha discutir. Afinal eu estou há 36 anos, isso aí, o Doce é um pouco mais para cá, mas nós nos conhecemos há 20. Né? É fazer todo dia e enxergar as coisas. Enxergar, as geleiras estão derretendo perigosamente. Em 2040, como disse o cara da ONU lá, aquele que é castelhano, não me lembro de onde que ele é, acho que era do México, ele foi presidente do México, ou do Uruguai, não sei, ele disse que nós vamos nos arrepender amargamente, porque não mexeram no cartel do petróleo e não mexeram na questão da superprodução extensiva de alimentos, e nós estamos com 8 bilhões. O Brasil alimenta 2 bilhões e tem 20 milhões passando fome. Um abraço.
para todo o litoral e para Machados, lá no Pernambuco. Ah, grande seca.